assunto de orgânica, que na verdade é meio que uma sequência do primeiro. A gente basicamente, quando estuda nomenclatura, quando estuda funções orgânicas, a gente aprende a falar de estrutura, basicamente, né? Aprende a identificar cadeias ramificadas, aprende a identificar grupos funcionais, aprende a identificar ciclos que são aromáticos, que não são, enfim. O estudo das isomerias, na verdade, uma coisa que é interessante da gente fazer essa reflexão antes de começar o assunto é: por que eu estudo isomeria? Né, para quem já lembra da definição, a gente vai definir aqui. Mas ao estudar isomeria, você vai observar um fenômeno da natureza que acontece muito comumente em moléculas orgânicas. Embora saibam vocês que em moléculas inorgânicas também pode acontecer isomeria. Alguns tipos de isomeria específicas. Tá? Para vestibular, cai? Cai. Não tenho a mínima dúvida que cai. Tá? São questões tradicionais. Nos últimos anos não tem caído muito. No Enem, por exemplo. Em alguns vestibulares é mais tradicional. Mas no Enem não tem caído muito. Tá bom? Bom, vamos começar falando o que é e depois falando dos tipos. Então, aqui eu começo a aula olhando para duas tabelas. A tabela da esquerda, ela vai mostrar para a gente alguns hidrocarbonetos que têm a mesma fórmula, mas têm estruturas diferentes. Então, você tem aqui um hidrocarboneto de cadeia normal, um hidrocarboneto de cadeia ramificada com uma ramificação aqui na ponta, aqui uma ramificação mais ou menos no meio, aqui duas ramificações em carbonos diferentes, enfim, o cara foi variando a estrutura. E isso acontece na natureza, né? O carbono é um elemento muito versátil. Ele consegue fazer um número de ligações muito alto, 4, e ainda forma cadeia. Né? Isso vai explicando o porquê que a gente tem tantas formas de vida na nossa biosfera, e todas elas dependem do carbono. Né? Você pode falar, depende da água, depende, mas o esqueleto da vida é o carbono. E é muito curioso, né, que quando a matéria fóssil passa por um processo adequado, ela vira hidrocarboneto. Quer dizer, o que sobra ali? Hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Então, o que acaba acontecendo? O carbono acaba se ligando de formas tão diferentes que acaba acontecendo coincidências. Né? E aqui você tem uma tabela aqui do lado direito mostrando o número de compostos diferentes para cada fórmula. Né? Então, por exemplo, com a fórmula C4H10, existem dois compostos que são diferentes. Né? Com a fórmula C5H12, já tem mais. Né? E assim você vai aumentando os números absurdamente. Tá? Todos existem? Não. Não, nem todos existem na natureza. Tem molécula que a gente não acha. Tá? Beleza? Então, a gente vai falar que isômeros são compostos diferentes que têm a mesma fórmula. Ponto, acabou. Diferentes no quê? É aí que está o problema. Tá? O que dois compostos precisam ter para serem isômeros? Bastam ter a mesma fórmula molecular. Mas tem que ser diferente. Tá bom? Beleza? Quando a gente fala que o composto é diferente, a primeira coisa que a pessoa pensa é: a estrutura é diferente. Mas eu gostaria de ampliar um pouco mais esse diferente para você pensar que, se a estrutura é diferente, você vai ter outras propriedades que são diferentes. Quer ver um exemplo bem interessante? Olha para o ponto de ebulição, que é a segunda coluna, né, das propriedades, de cima para baixo. Você está percebendo que o composto está ficando mais volátil e também está ficando mais ramificado? Percebe? A gente discutiu isso na aula de ponte de hidrogênio. Que as moléculas mais ramificadas elas vão perdendo área de contato.
Então, quando a gente fala que o composto é diferente, não é só porque a fórmula a estrutura é diferente. Você tem outras coisas que são diferentes, a solubilidade. É claro que quanto mais diferentes forem as moléculas, mais distintas serão as propriedades. Por exemplo, você pega a diferença de ebulição desse cara aqui, ó, que é o primeiro da série aqui, né? Para o último, é uma diferença que não chega nem a 20 graus, concorda? É pouco. Não dá para destilar isso aqui. É difícil pra caramba, porque a diferença é muito pequena. Então você percebe que há uma diferença na estrutura. Essa diferença na estrutura, ela causa uma diferença na propriedade, mas não é uma diferença absurda. Tem vezes que é. Tem vezes que é. A gente vai discutir daqui a pouco. Tá bom? Deu para entender o que é isômero? O que são isômeros? Então eu te falo assim que esses 5 caras aqui, ó, eles são isômeros entre si. Isômeros entre si. Tá? Ressaltando que as diferenças elas vão além da estrutura. Propriedade química, propriedade física, tá bom? E tem casos que até propriedade biológica. Tem até propriedade biológica, que a gente vai falar na isomeria ótica. Tá? Beleza? Bom, agora a gente pode então seguir. Aqui a gente tem um quadro que organiza a bagunça. Porque a isomeria, como ela é um estudo de classificação, você precisa de uma árvore de classificação. Então a questão ela vai girar em torno de 2 grandes eixos. Primeira pergunta que você tem que saber responder. Eu sei o que é isômero? Sei. São 2 compostos que têm a mesma fórmula, mas são diferentes. Segunda pergunta. Quando eu olho para 2 compostos, eu consigo dizer qual é o tipo de isomeria que eles têm? E aí é que entra essa figura que vocês estão vendo na tela. Então, a isomeria, ela vai... Primeira pergunta, né? Você pode fazer uma brincadeirinha assim, quer ver? Ó? Compostos que têm a mesma fórmula. Se a resposta for não, acabou aqui. Não, não. Agora, se a resposta for sim, significa que eles são isômeros. Tá. Então eles são isômeros. Agora, você vai olhar para a diferença. E aí você tem 2 coisas que podem diferenciar os compostos. Pode ser a estrutura ou a conformação espacial. Eu vou mostrar para vocês exemplos. Se a diferença for na estrutura, então, por exemplo, como a gente viu no primeiro slide ali, né? Um tem cadeia aberta, outro tem cadeia fechada, ramificada e o outro é normal. Né? Aí você está diante de um caso que a gente chama de isomeria plana. Essa é a isomeria plana. Que também, nessa árvore que vocês estão vendo aí, ela é chamada de constitucional. Então, quando você fala assim, fulano e beltrano são isômeros constitucionais. Mesma coisa que falar, eles são isômeros planos. Tá? Aí aqui você tem os tipos. Função, cadeia, posição, metameria, tautomeria. A gente vai falar sobre eles. Então eles vêm em 5 tipos aqui. Tá. Agora, a conformação espacial é diferente? O jeito que a molécula é no espaço é diferente? É. Então você está no caso
da isomeria espacial, que é subdividida em dois casos. Tem a espacial tipo geométrica e a espacial tipo ótica. Tá? Enquanto uma é dividida em 5 tipos, a outra é dividida em 2. Tá? Pela experiência de vestibular, gente, e quem é aluno que já fez vestibular algumas vezes sabe que eu vou falar tem sentido, o que cai mais é a isomeria espacial. Cai muita isomeria cis-trans e muita do carbono quiral. São as mais... essas isomerias, gente, elas são super difíceis, tá? Esses dois assuntos. Quando você vai estudar ele mais aprofundado, você dá uma surtada. Tá? Eu vou tentar fazer um aprofundamento bom, sem deixar ninguém loucão. Tá? Mas a gente vai ter que ir um pouquinho mais além do carbono quiral. Tá? Beleza? Deu para entender mais ou menos? Então, o que vai cair no vestibular? Você olhar para duas estruturas e identificar qual é o caso de isomeria que elas têm. Beleza? Então, é um assunto que, pelo menos nessa primeira parte, ele é muito expositivo. É um monte de informação, pam, pam, pam. Não é uma coisa que você vai construindo muito, tá? Beleza? Então vamos para o próximo slide aqui. Podem tirar print. Para a gente seguir o baile. Bom. Aqui eu tenho exemplos de isômeros planos. Você pode falar que eles são isômeros planos ou isômeros constitucionais. Quando você olha para isso, você fala assim, bom, é óbvio que eles são diferentes. Né? No primeiro caso, você tem ali um alceno, que é o pente 2-eno, e um ciclano. Um CnH2n, né? Lembra do CnH2n, dos hidrocarbonetos? Que ele serve tanto para alceno como para ciclano. E embaixo você tem um álcool e um éter. Beleza? O metoximetano, que é o éter, esse carite aqui, ó. E aqui o álcool. Se perguntar para mim assim, eles são diferentes só na estrutura? Com certeza não. Por exemplo, você pode pensar assim, ó, o álcool faz ponte de hidrogênio, é solúvel na água, o éter não é tanto assim, né? Então tem diferenças. Mas eles são isômeros constitucionais. Por quê? Porque a cadeia é diferente, uma cadeia fechada aqui, outra é aberta, uma cara é um álcool e o outro é o éter. Então a isomeria plana, ela é fácil de você perceber. Que um fulano e um beltrano são isômeros por quê? Porque você tem como desenhar. Você desenha um e você desenha outro. Tudo bem? Beleza? Então, isso é isomeria plana. Agora, eu vou mostrar para vocês um caso de isomeria plana. Peraí, onde que está aqui? Aqui. A gente vai mostrar... Opa, peraí. Estou perguntando aqui. Oi, pode falar ali. Ah, não, tá, volto. Tá, já voltei. Pronto, voltei. Sorry. O que a gente vai fazer agora é destrinchar os casos de isomeria plana. A gente vai destrinchar os casos de isomeria plana, tá? Então vamos lá, peraí. Isomeria de função. A gente vai chamar de isômeros de função qualquer par de compostos que tenham a mesma fórmula, mas tenham função diferente. Essa é a função mais fácil, a isomeria mais fácil de você reconhecer. Tá? O que eu queria comentar aqui é usar esse tema para a gente fazer uma reflexão junto.
A gente conhece algumas funções orgânicas, né? Álcool, aldeído, éter, éster, tanana. Eu não sei se vocês sabem que eu consigo representar para funções fórmulas gerais, não só para hidrocarboneto. Por exemplo, eu posso criar uma fórmula geral para um álcool de cadeia aberta com ligação simples. Eu posso criar uma fórmula para um álcool de cadeia fechada com uma dupla. Para o que eu quiser, eu posso criar fórmula geral. O que significa isso? Quando você começa a criar fórmulas gerais, aleatoriamente, você começa a perceber que alguns grupos funcionais têm a mesma fórmula geral. Que nem alcano e alceno. Alcano e alceno não, perdão. Que nem alceno e ciclano, que podem ser isômeros, né? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para alguns casos comuns de isômeros de função, tá? Por exemplo, composto, olha o que eu vou escrever aqui, ó. CnH2n mais 2O. Escrevi aqui uma fórmula. CnH2n mais 2O. Essa fórmula, ela pode representar dois tipos de compostos. Como é que a gente suspeita? Bom, tem oxigênio na fórmula, ok. Fechou. Ter oxigênio na fórmula significa que pode ser um monte de coisa. Mas tem uma questão aqui importante. Se você olhar para o número de hidrogênios, 2n mais 2, e olhar para o número de carbonos, esta relação aqui diz para a gente uma coisa secreta. Quando o número de carbono e de hidrogênio é essa relação, né, N, 2N mais 2, é porque o composto é saturado, não tem dupla. Aí agora vem a pergunta da gincana, da torta na cara. Que tipo de composto você pode pensar que tem oxigênio e não tem dupla? O que a gente pode pensar? Dois grupos de compostos que não tem oxigênio, que não tem dupla e tem oxigênio na estrutura. Eu posso pensar em álcool e éter. Álcool e éter. É um grupo de compostos que podem facilmente formar isômero de função. Por exemplo, se eu pegar a fórmula, vamos chutar uma fórmula qualquer. C3H8O. C3H8O. C3H8O, eu posso escrever isso aqui, ó. Um álcool, tranquilo, que ele vai... Opa, peraí, perdão. C3H8O, eu posso escrever um álcool, tranquilo, ou eu posso escrever um éter. Aí, um lembrete importante, então fala assim, ó, o propanol e o metoxietano são isômeros funcionais, né? Aqui seria o propan 1-ol, propan 1-ol, e aqui o metoxietano. Tá? Eu costumo falar, quando eu estou dando essa aula presencialmente, né? Eu falo sempre, galera, agora vocês vão aprender nomenclatura. Porque a gente fica usando muito nomenclatura na aula de isomeria. É aqui que a gente vai pegando a manha. Vai escrevendo um exemplo, escreve um outro exemplo. Por isso que eu gosto essa aula, ela é boa. Em que sentido? Para afirmar o conceito das aulas anteriores.
aquelas coisas que fica meio esquecidinha na nomenclatura, tá? Tranquilo? É claro que, qual é a ressalva, né? Essa fórmula só serve para esse tipo de álcool, né? Só um OH, sem dupla, não pode ter dupla. Se tiver dupla, a fórmula já muda. Você pode até criar uma fórmula com dupla, tá? Mas não é o caso. Beleza? Eu vou mostrar para vocês mais alguns casos de compostos, entre aspas, irmãos. Compostos irmãos. Vamos colocar aqui, ó. Trocar. Peraí. Tira print. Tira o prints. Agora, a fórmula vai ser CnH2nO. CnH2nO. Bom, CnH2n, para quem lembrar da aula de hidrocarbis, tem uma dupla. Composto que tem dupla tem CnH2n. Agora nós temos compostos que tem dupla e oxigênio. Dupla e oxigênio, galera. Que tipo de função orgânica que vocês podem me dizer que tem dupla e um oxigênio? Você pode formar isomeria de função, hein? Pode ser composto que tem a mesma fórmula, então, né? Então eu vou ter aldeídos. Opa, apareceu uma manchinha amarela, uma manchinha laranja. Aldeído, veio aldeído, veio essa palavra aqui. Tem mais uma. Aí ela, cadê? Cetona. Então, por exemplo, o cara fala para você assim, ó, pensa em compostos com fórmula C4H8O. C4H8O. C4H8O eu posso fazer uma cetona ou um aldeído. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Vou fazer assim, né? Sem ficar CH2, CH2, CH2. Enche o saco. Olha lá. Carbono 1, 2, 3 e 4 aqui, ó. Tá? Nessa estrutura aqui é o carbono 1. Agora, eu posso transformar isso numa cetona. Eu faço o esqueleto de 4 carbonos, que seria a cadeia de 4 carbonos, e aí eu coloco o C-O entre carbonos. Pode ser nesse carbono aqui da direita ou no da esquerda, que dá na mesma. Tá? Aqui você tem o butanal. E aqui você tem a butanona. Butanona. Tá? Beleza. Então, você pode montar uma historinha, né, na cabeça. Tipo, o aldeído é amigo da cetona. O éter é amigo do álcool, em termos de formação de isômeros de função. Tá? E aí eu queria citar mais um caso, né, para a gente poder elencar as 6 principais funções oxigenadas. Né? Aldeído cetona, álcool éter, e aí falta o parzinho, né? Divinha. Peraí, deixa eu trocar. Tira print. Printeira. Printeira. Agora, eu vou pensar em CnH2nO2. Então, vamos juntar as informações do quebra-cabeça. Eu tenho uma dupla. Mas eu tenho 2 oxigênios. Então, agora eu posso ter ácido carboxílico. Opa, apareceu a galera aqui, ó. Laranjinha piscou. Lá, os caras metralhando aqui. Isso. O enol... Bom, aqui tem uma pergunta que eu deixei passar antes de falar.
O enol entra na anterior, o enol entraria na anterior com CNH2NO, entraria. O enol, mas aí quando aparecer enol, você lembra que a gente não vai chamar de isomeria de função, né? Por quê? Porque ele se transforma em aldeído, aí vira uma tautomeria. Quando um isômero se transforma no outro, a gente não pode chamar de função. Né? Quando você fala, por exemplo, assim, é verdade, né? Lembrou, né? Quando você fala assim, por exemplo, a acetona é isômera funcional do aldeído. Ok. Uma não tem nada a ver com a outra, ela só tem a mesma fórmula. Agora, quando um virar o outro, aí vira tautomeria. Por isso que eu não quis colocar o enol ali, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho dela, inclusive. Beleza. Aí o outro é o éster que apareceu aqui. A galera falou aqui, éster. Tá. Então vamos pegar um éster famoso. Eu vou pegar um C4H8O2. Então eu vou pegar o acetato de etila. Ó, acetato, que vem do ácido acético, e o etila, que vem do etanol, na esterificação. Só para citar um famoso, tá? Esse é um éster. Agora vamos pegar um ácido de 4 carbonos, o butanóico. CH2. E mais um aqui, um dupla O. Olha lá a dupla, né? Vocês notem o seguinte, né? Quando a gente fala que tem dupla, ó, não significa, nesse caso, que a dupla esteja entre carbonos. Ah, mas no hidrocarboneto tá. Claro, mas no hidrocarboneto não tem outra coisa. Só podia ter dupla nos carbonos. Aqui não. Aqui pode ter dupla entre o O, C dupla O. Tá? Isso já aconteceu no aldeído, né? E agora acontecendo aqui de novo. Tranquilo? Fechou? Podem tirar print para a gente seguir. Por falar na criança, né, eu coloco ela junto com a isomeria funcional. Por quê? Para deixar claro que ela não é uma isomeria funcional. Tá? Você não, ela é um tipo de isomeria funcional, mas você não vai escrever funcional na prova. Você não vai assinalar funcional. Tá? Por quê? Porque ela é um caso em que um isômero se transforma no outro. Você tem alguns casos na química em que isso acontece. O único caso que você precisa saber para o vestibular é a tautomeria com enol, tá? Que a gente já citou na aula de enol. E quando eu citei na aula de enol, eu falei, galera, eu estou citando aqui porque lá eu vou citar de novo. Tá? Então, quem assistiu a aula provavelmente vai lembrar disso. Tá? O enol, gente, ele é um composto instável. A gente falou sobre isso na aula de funções. Essa instabilidade dele acontece, na verdade verdadeira, por causa desse oxigênio OH aqui, ó, que fica conectado a uma dupla carbono-carbono. O problema está aqui, ó. Tá? O que acontece? Essa configuração, ela tem uma facilidade enorme para virar outra coisa. O que acontece no processo? O oxigênio, ele, por ser um átomo eletronegativo, ele acaba meio que puxando a dupla para ele. É como se ele roubasse a ligação π. A ligação π ela fosse deslocada para o oxigênio. A gente não chama isso de ressonância, tá? Não chama isso de ressonância, mas é um movimento de ligação, tá? O que acontece é que quando essa ligação se movimenta para o O, a molécula dá uma pirada, tipo, ela reage com ela mesma. E esse hidrogênio aqui, ó, ele migra para o carbono, que perdeu a ligação aqui, ó, do lado. Porque esse carbono aqui, ó, ele vai perder a dupla. A gente representa assim, ó, como tá ali, ó. Aqui, ó. Eu vou desenhar, porque eu acho que sempre desenhando fica mais legal. Ó, a dupla, ela faz isso, tum.
E como esse carbono aqui, ó, vamos chamar de carbono 2, esse aqui é o carbono 1. O carbono 2, ele perde uma ligação, tá vendo? Então, o hidrogênio, ele vem para cá e liga. Então, você forma um outro grupo funcional. Aquilo que era um OH ligado com carbono dupla, ele vira um C dupla O. E aqui um outro carbono com as ligações mais o hidrogênio que ele ganha. Tudo bem? E isso acontece, na verdade, como a setinha está mostrando, essa é uma reação reversível. O que acontece é que quase sempre isso aqui é mais estável, ó. Então, na verdade, o enol, ele se forma em algumas situações, por exemplo, tem reação no nosso organismo que isso acontece. Você forma enol, só que aí o enol, ele vai se transformar ou numa aldeído ou numa acetona. E por esse composto ser mais estável, o equilíbrio para aqui. A reação para aqui. É mais ou menos essa a ideia, tá? A gente costuma chamar isso de equilíbrio, tá? É um equilíbrio. Mas não é sempre que essa reação está em equilíbrio. Ela só vai estar em equilíbrio quando as velocidades se igualarem. Na natureza, isso quase nunca acontece. Na natureza, quando esse processo ocorre, o enol ele vira esse negócio aqui e esse negócio fica parado aqui, tá? Beleza? Quais são os tipos? São dois. Tem o aldo-enol. Então aqui você imagina um aldeído, ó. Tá? E tem o ceto-enol. Tá? O tipo de reação vai depender da posição do OH. Então, por exemplo, quando eu escrevo isso aqui, ó, vou colocar a hidroxila para cá meio deitadinha, tá? Ó. Deixa eu colocar mais para baixo, peraí. Então, ó, pega um enol com uma hidroxila na ponta. Eu vou pegar um enol de 2 carbonos, de 3 carbonos, tá? Que daí fica fácil de ilustrar. Pronto. Ó. Isso é um enol terminal. O enol terminal. Quando esse enol vira composto, a carbonila dele vai ficar na ponta. Então ele vai virar um aldeído. Olha lá. Aqui, ó, presta atenção, gente. A dupla, ela vem para o O e o hidrogênio pula para o carbono vizinho. É uma reação intramolecular. Então aquele carbono que era CH, ele vai virar CH2. E aqui você vai ter um C dupla O e um hidrogênio aqui na ponta, ó. Virou um aldeído, que é mais estável. Beleza? Agora, só faz o seguinte, troca o OH de carbono. Põe no carbono do meio. Desenha a mesma molécula, só que você bota o OH aqui, ó. Inclusive, a gente pode até fazer uma observação rápida, né? Que, ó, esse enol aqui de cima e esse enol aqui de baixo são isômeros, mas de outra coisa. Daqui a pouco a gente fala, tá? Beleza? Voltando. A hora que aconteceu o evento aqui, ó, então a dupla pula e o hidrogênio faz isso, ó. Tuf. Você agora tem uma cetona. Ó. CH3, C, dupla O, CH3. Olha lá. Virou uma cetona. Sacaram? Então é simples. Então, em questões que tem tautomeria, como é que você vai perceber a tautomeria? Ele vai ser obrigado a te mostrar essa reação.
Então, quando você observar uma coisa virando a outra, essa coisa está virando um isômero, ou seja, ela virando uma outra que tem a mesma fórmula, você vai ter o caso de tautomeria, tá? Só que tem um detalhe. Você só pode chamar de tautomeria quando for um caso de mudança de função. Porque tem um tipo de reação de equilíbrio em que ocorre uma mudança de dupla. Isso não é um caso de tautomeria, tá? Mas é um caso que tipo, é rodapé de caderno. Você não precisa nem saber disso. Vocês não precisam nem saber disso. Tá bom? Beleza? Então, ó, a gente está dividindo os casos de isomeria plana. Falamos da isomeria plana de função. Falamos da isomeria plana de isomeria chamada tautomeria. Tá? E agora vamos para o item 3. Item 3. Questão 3. Ou item 3. Aqui. Aqui tem essas figurinhas, que na verdade são os desenhos. Se vocês quiserem tirar print disso aqui, ó, também. Tá? São outras moléculas, menorzinhas. A nossa tinha 3 carbonos, essa daí tinha 2. Essa daí tem 2. Tá? Podem tirar. Bom, isomeria de cadeia. Então, o composto pode ter função diferente. O composto pode virar o isômero, que é a tautomeria. E o composto pode ter uma cadeia diferente do outro só. Então, aqui tem uma coisa importante. Você só pode dizer que a cadeia é diferente porque a função não é. Então, os compostos, eles têm a mesma função e têm diferente cadeia. Porque existe uma prioridade na hora de fazer a classificação. Quer ver? Deixa eu chamar vocês à reflexão para isso. Voltar aqui um pouquinho. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é um álcool. Isso aqui é um éter. Certo? Eles têm função diferente. Beleza? Tranquilo. Mas um aluno pode levantar a mão e falar assim, professor, peraí. Eu também posso falar que eles têm cadeia diferente. E é verdade. Por quê? O etanol, ele tem uma cadeia homogênea. Homogênea. E o éter tem uma cadeia heterogênea. Então, por que eu não posso falar que o etanol e o éter são isômeros de cadeia? Ou eu posso? Não pode. Isomeria, ela tem uma ordem de hierarquia. Quando você olhar para dois compostos e falar assim, eles são isômeros, qual é a primeira coisa que você é obrigado a verificar? É a função. Se a função for igual, qual é a segunda coisa que você é obrigado a verificar? A cadeia. Então, em termos de prioridade de classificação, tá? A tautomeria, ela entra naquele caso meio separado, né? Um caso meio tortão. Então, ó, voltando aqui. Ó, eu tenho casos de isomeria de cadeia. Vale a pena a gente ressaltar alguns. Tá? O caso mais simples de isomeria de cadeia é quando um composto tem cadeia normal e o outro tem ramificada, ambos abertos para ter a mesma fórmula. Tá? Aqui você tem um caso de CnH2n mais 2, ó, para os dois. CnH2n mais 2. Tá bom? Vamos arriscar os nomes aqui? O da esquerda é met, et, prop, but, pent. Então aqui é o pentano. E aqui eu posso colocar 2-metilbutano. Pode ser? Tá bom? Pentano e 2-metilbutano. Tá aqui. Outra coisa que pode acontecer na cadeia, gente, acontece com alceno e ciclano. Pode ser que um seja isômero do outro, de cadeia, né? Porque um tem cadeia aberta e outro tem cadeia fechada. É claro que, por exemplo, nessa situação,
o que tem cadeia aberta, ele vai ter que ter uma dupla para ter menos hidrogênio, né? Por quê? Porque a fórmula dos caras é CnH2n. Tá bom? Beleza? Aqui tem o pente 1-eno. Então aqui é o pente 1-eno. E aqui é o ciclo pentano. Ciclo pentano. Tá? Beleza? E tem uma outra coisa aqui, ó. Essa daqui é legal. Ó, cuidado, hein? Essa situação aqui, ó, que acontece com a mina, especificamente com a mina. O que acontece? Quando você tem um nitrogênio na cadeia, ele pode estar na ponta ou no meio, que o composto continua sendo amina. Só que é uma amina primária, à direita, e uma amina secundária, à esquerda. Então, são compostos de mesma função. Porém, um tem cadeia homogênea e heterogênea. Então, você vai chamar isômero de cadeia. Você não precisa falar, por exemplo, isômero de cadeia, cadeia homogênea e heterogênea. Não tem isso. Tá? São coisas que eu estou mostrando para vocês que quando você é chamado a atenção disso, a chance de você perceber na prova é maior. Tá? Aqui você tem... Dá para a gente arriscar uma fórmula geral aqui? Alguém chuta? Fórmula geral? Para aminas? É meio difícil para mina, né? Mas eu posso arriscar o seguinte. Aqui você tem, ó, 4 carbonos, né? Hidrogênios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um nitrogênio. C4, CnH2n mais 1, N. Acho que dá, Acho que dá. 2N mais 1, N. Mas você consegue com essa mesma coisa? Acho que consegue, né? Consegue. CnH2n mais 1, N. Dá 4, deu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dá N menos 1, né, na verdade. CN, não dá. Não dá. Não dá. Porque dá 4, vai dar 1, 2, 3, 4. Não, porque o fato de não ter carbono aqui, ó, até deve dar para fazer uma fórmula, mas não é com 2N. Não é com 2N que dá para fazer. Por que não é para... Sabe por que não dá para fazer em função de 2N? Sabe por que aparece esse 2N nas fórmulas aqui? Vocês já pararam para pensar nisso? De onde vem esse 2N? É que a cadeia é sempre homogênea. Então, todo o carbono que está aqui no meio pode estar ligado no máximo a 2 carbonos. Tá? O que acontece? Quando você bota um heteroátomo na molécula, você arranca um carbono. Então dá uma zoada, a molécula perde padrão. Então não dá para fazer em função de 2N. Deve dar até para fazer por algum método. Tá? Vamos colocar os nomes delas? Aqui, ó. Essa aqui posso chamar de dietilamina, né? Você tem o grupo etil aqui, ó. E um outro aqui. Dietilamina. Que é o jeito mais comum de você dar nome para elas, tá? E aqui você tem a 1, 2, 3, 4, né? Você tem a butan-1-amina. Butan traço 1 traço amina. Né? O número 1 antecedendo o sufixo para o grupo funcional. Numerando, né? Dizendo que o grupo amina está no carbono número 1. Tá bom? Então, casos de isômero de cadeia. Então, já foi isômero de função, isômero de tautomeria, né, que é um virando o outro, e isômero de cadeia. Muitas vezes,
já pode ir tirando o print, tá? Muitas vezes o composto ele tem a mesma função e a mesma cadeia, mas a função está localizada num lugar diferente. Uma ramificação. Então, uma outra coisa que pode acontecer nos compostos é você ter isomeria de posição. Posição, tá? Vamos colocar aqui, ó, que é o item 2.4. Item 2.4. Na isomeria de posição, galera, a gente vai dividir ela em casinhos também. Casítios. Tá bom? Casítios de acordo com as possibilidades. Então, você tem isomeria de grupo funcional. Vou colocar aqui a molécula. E a outra. Isomeria de grupo funcional. Isomeria de ramificação. Na verdade, não é de grupo funcional, é de posição do grupo funcional. Tá? Então, o que pode mudar de posição é grupo, ramificações ou ligações duplas, triplas. São as três coisas que vão mudar de posição. Isso vai dizer, então, o composto e o fulano e beltrano são isômeros de posição. Tá? Então, aqui um caso de grupo funcional. Vamos colocar os nomes. Aqui você tem 4 carbonos. Então, fica butan, traço 1, traço ol. 1 não. Perdão, gente. 2. Butan, traço 2, traço ol. Tá? Aqui, o carbono 1 está aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, aqui sim, é butan 1-ol. Butan, traço 1, traço ol. Tá bom? Aqui eu tenho ramificações. Aqui eu coloquei um anel com 3 metis, tá vendo? Aqui fica assim, ó. 1, 2, 3, trimetil benzeno. Benzeno. Tá? Aqui, gente, não dá para usar orto metapara, hein? Porque não são só 2. Se fossem só 2, daria. Ou orto, ou meta, ou para, né? Aqui vai ficar 1, 2, 4 trimetilbenzeno. Tá? Aqui seria o carbono 1, aqui o carbono 2 e aqui o carbono 4, ó, na numeração Zitia. E aqui um de duplas. Coloquei um exemplo de dupla. Aqui, ó, o pente 1-eno, que a gente já tinha até mostrado no outro item lá, né, ó. Pente 1-eno. Aqui é o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Né? E aqui, nessa daqui, a gente começa a dar de baixo, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui fica pente 2-eno. Aí. Pente 2-eno. Tá? Então é função, tautomeria, cadeia e posição. Né? Notem que a gente ficou falando bastante coisa em pouco tempo. Tá? Foi pouco tempo. Vocês vão perceber que quando a gente, na próxima aula, quando a gente for falar de isomeria espacial, é uma enrolação danada. Tem que explicar o que a molécula é simétrica, não sei o quê, para depois chegar no carbono quiral, senão fica uma coisa meio solta na cabeça. Tá? Bom, vamos para o último caso, então. The last. O que mais pode estar diferenciando um composto do outro? Né? A gente fala assim, bom, pode ser a função, pode ser a posição de alguma coisa, pode ser o fato da cadeia ser diferente. Aparentemente não falta mais nada. E de fato não falta. O quinto critério, ele é um critério estranho. Confesso para vocês que ele é um critério estranho. Aparentemente ele não tem razão de ser.
o critério. Você fala, nossa, mas ele podia ser... Por exemplo, esse critério que eu vou contar para vocês, ele se encaixaria perfeitamente aqui, onde vocês estão vendo a tela, no 2.4. A metameria é uma espécie de isomeria de posição disfarçada. Tá? Antes de entrar na metameria, eu queria que vocês concentrassem nessa tela o que pode mudar de posição. Grupo funcional, ramificação e insaturação, certo? A metameria ocorre quando o heteroátomo muda de posição na cadeia. O heteroátomo, não é qualquer coisa, é o heteroátomo. Né? Tem muito aluno que alguns alunos falam assim para mim, mas professor, não pode ser uma isomeria de posição? Eu digo pode. Poderia, mas ela tem um caso à parte para ela. Ela é uma isomeria que acontece, você quer ver um jeito de você não esquecer ela? Ela só acontece com composto de cadeia heterogênea. Então, eu queria que vocês pensassem aqui, quem quiser escrever, pode escrever aí. 3 compostos de cadeia heterogênea. 3 tipos de compostos de cadeia heterogênea. 3. Que nós sabemos que existem. Porque são eles que vão apresentar a metameria. Éter, boa, uma já foi. Amina pode ser. Amina. Mais umzinho, vai. Mais umzinho. Famosão. Famosão. Éster. Éster. Éster também pode, ele não tem um O entre carbonos. Então, os 3 casos de metameria, vocês vão olhar e vocês vão entender a história. Ó. Em éter. Aqui tem 2. Ó. Aqui você tem uma cadeia de 3 carbonos, propano, e aqui você tem um etóxi. Certo? Então eu vou escrever o nome dele. 1-etoxipropano. Né? Dando aquela lógica da nomenclatura do éster. A maior cadeia, ela ganha status de hidrocarboneto. Essa maior cadeia aqui, ó. A cadeia menor, ela vem com esse penduricalho, como se ela fosse uma ramificação, um grupo funcional, na verdade, né? Isso aqui é um grupo funcional. Então eu tenho que dizer que na cadeia do propano, eu tenho um grupo etóxi, mas está no carbono 1 da cadeia do propano. Porque ele podia estar aqui, ó, o etóxi. Ele podia estar pendurado aqui, tá? Aí você olha para esse éter e vê que ele tem um oxigênio entre o segundo e o terceiro carbono. Tá. Agora, olha para o éter do lado. Ele tem a mesma fórmula, só que o oxigênio está entre o primeiro e o segundo carbonos. Não é mesmo? Então aqui o nome, né? 1-metoxibutano. Tá? 1-metoxibutano. E eles são metâmeros. Metâmeros. É assim que se fala. Tá? Também podem ser chamados de isomeria de compensação. Vou escrever aqui, ó, também. Isômeros de compensação. Não se usa muito essa expressão, porque lá na isomeria ótica também tem um caso de compensação. Tá? Mas em alguns livros chega a aparecer. Quer ver um outro caso? Amina, que vocês falaram também aqui. Ó.
Aqui eu tenho duas secundárias, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho a dietilamina, tudo junto, na verdade. Dietilamina. E aqui eu tenho a metilpropilamina. Tá vendo? Ó? Metilpropilamina. Você vai dando os nomes das ramificações, né? Tá bom? Beleza, isomeria de compensação ou metameria. Metâmeros ou isomerias de compensação. Tá? Faltou um centímetro. E o último caso que eu tinha citado, que é mais difícil de lembrar mesmo, que é o caso dos ésteres. Ó, coloquei 2 aqui. 2 ésteres. Cuidado na hora de dar um nome. Por onde você começa a ler a molécula na hora de dar o nome? Pelo dupla O. O dupla O vem primeiro no nome. Então aqui, ó, 1 carbono, 2, 3. Então, ó, propanoato de... Aqui só 1 carbono do lado, ó. Metila. Você tem um éster de 4 carbonos. De um lado tem 3 e do outro lado tem 1. Tá vendo? Agora, eu posso construir um outro éster, também de 4 carbonos, divididos em 2 e 2. Tudo vai depender de onde você põe o oxigênio da cadeia. Né? Então, nesse caso aqui, ó, você tem o etanoato. A primeira parte do nome vinha daqui, ó, 1, 2. E aí a segunda parte veio do álcool, ali de trás, etila. É o acetato de etila, lembra dele? A gente já falou dele na aula de hoje. Tá? Esse é o etanoato de etila ou acetato de etila. Tudo bem? Beleza. Fechou? Vocês querem comentar alguma coisa? Perguntas? Esses são os casos de isomeria plana. Tá bom? Para a gente fechar a nossa aula, eu queria deixar só o gancho da isomeria espacial. Bem rapidamente. Para eu colocar isso já na cabeça de vocês um pouquinho. Eu quero convidar vocês a olhar para essas moléculas aqui que eu estou colocando na tela. Tá bom? Estão olhando elas aí. Essas moléculas, gente, elas são moléculas diferentes. Então, por exemplo, aqui você tem essas duas moléculas aqui de cima. Espera aí. Aqui, ó, 2 moléculas de cima. Tá certo? E eu tenho as 2 moléculas aqui de baixo. Elas são moléculas com a forma espacial distinta. Isso é visível pelo que a gente está mostrando. Mas você percebe que para eu representar essas moléculas, eu precisei apelar para uma forma tridimensional. Certo? Aqui também. Aqui é um caso mais estranho, a gente vai discutir bastante na próxima aula. Uma molécula é o contrário da outra. O que acontece? Quando eu vou representar isso aqui com uma estrutura, eu vou representar com uma estrutura igual. As 2 moléculas são representadas com a mesma estrutura. Então, elas não são isômeros planos. Para que eu represente a diferença delas, eu preciso criar uma forma tridimensional. Porque elas têm uma forma tridimensional diferente, por incrível que pareça. Né? Como é que pode 2 coisas terem estrutura igual e 3D diferente? A gente vai discutir, tá? Então, na aula que vem, a gente fala da cis-trans, que é um tipo de diferença, e da isomeria ótica, que é um outro tipo de diferença. Na verdade, o termo isomeria ótica não é muito correto. O termo mais correto seria enantiomeria. Tá? Mas a gente conversa na aula que vem. Beleza, gente? Isso é o que nos aguarda, tá? Que é a parte mais caliente do assunto. Tá bom? Tranquilos? Podemos nos despedir da nossa querida amiga, companheira. Dá beijinho pra ela.
Tchau, querida.